Salabona a todos, sejam bem-vindos. E hoje nós vamos falar de uma questão muito interessante que parte da questão da intolerância. Qual é o papel das casas matrizes quando as casas descendentes sofrem com a intolerância? Vamos dialogar? Salabona a todos, que todos tenham tido uma semana de muitas realizações, muitas forças para lidar com esse período que a gente está enfrentando, muita saúde, muitas conquistas. Hoje eu vou trazer para dialogar com vocês uma questão que aconteceu, com certeza vocês devem ter visto essa notícia, e que me chamou muita atenção, sobre uma mãe que perdeu a guarda da filha por uma questão de intolerância religiosa. Né? Ela perde a guarda da filha porque a filha estava recolhida para passar pelo processo de iniciação. E a partir daí surgiu uma série de discussões referentes à intolerância, né? Que era uma questão de intolerância, não era uma questão de intolerância e tudo mais. E eu comecei a refletir, a partir desse ponto, na questão de nós estarmos sofrendo muito o impacto da intolerância religiosa, invasões a terreiros, agressões aos membros da religião, os adeptos da religião, agressões físicas, né? Não só agressões verbais, mas também agressões físicas que nós viemos sofrendo. E uma dúvida que surgiu a partir dessas reflexões, que foi o seguinte: essas casas, esses terreiros, eles não surgiram do nada. Eles são descendentes de uma matriz, né? E qual é o papel que a matriz tem numa situação dessas? O que as casas matrizes estão fazendo para prestar socorro, para prestar assistência, suporte aos seus descendentes que estão sendo violentados? Por quê? É padrão dentro das religiões de matriz africana nós nos reconhecermos como uma família espiritual, com vínculos até muitas vezes mais fortes do que uma família biológica, uma família de sangue. E quando você pertence a uma família e você, através dos ritos de passagem de grau, adquire o seu direito de abrir uma descendência, uma casa descendente daquela matriz ao qual você pertence, é como se você criasse a sua própria família. Bacana. E você não tem mais respaldo nenhum, você não possui mais nenhum suporte, você está entregue à própria sorte a partir desse momento? Porque vamos entender um conceito de família. Você tem seus filhos, seu filho em algum momento se casa e constitui a sua própria família. E se em algum momento seu filho, né, filho, filha, seu descendente, ele tem algum problema, ele sofre uma agressão, sofre uma violência física, ou a casa dele é invadida, ele é agredido, você não se posiciona com relação a nada, você não vai oferecer um suporte, um apoio moral, buscar soluções, orientar esse seu filho? Será que você, no seu papel de pai e mãe biológico, não tomaria essa responsabilidade de também oferecer um suporte a esse seu descendente? E por que as casas matrizes, que são as matriarcas de famílias extensas, não se posicionam com relação a nada que as suas descendentes sofrem? Não tem justificativa. Então, assim, você é meu descendente, você se compromete a dar continuidade à minha tradição, à minha liturgia, a respeitar e reverenciar a memória dos nossos fundadores, mas qualquer coisa que você venha a sofrer
Posteriormente, é problema seu. Eu não tenho nada a ver com isso, eu sou apenas a casa matriz. E isso me chama a atenção para uma série de outros fatores. Então, deveríamos nos organizar de forma civil para nos proteger. E nós temos as federações, diversas federações, distintas federações, que se propõem a oferecer esse suporte. E eu não vejo nenhum dos casos de agressão aos membros das famílias religiosas, aos praticantes da nossa religião, eu não vejo nenhum posicionamento, nenhum suporte, nenhuma defesa, nenhuma atitude de nenhuma das federações. Assim como também não vejo nenhuma atitude das casas matrizes. Eu sou seu descendente, sofro uma violência e você, enquanto minha origem, minha matriz, meu referencial de tradição, meu referencial de modelo, simplesmente ignora, porque o assunto não foi com você. Será que não foi com você? Foi com seu descendente, foi com seu filho, seu neto, seu bisneto. Foi com a sua continuidade. E se o seu bisneto de iniciação, o seu descendente de quarta geração, sofre uma violência contra a tradição que você se comprometeu em preservar, e você não se posiciona, prefere se manter apático disso, temos um problema muito sério na sua família religiosa. Desculpa, gente, mas vamos começar a botar os pingos nos is? Que família religiosa é essa aonde eu estou sozinho? Eu me viro. Eu pertenço a essa família religiosa enquanto eu estou dentro daquele espaço físico. Lembrando que família religiosa não é terreiro. Família religiosa não é o barracão. Família religiosa são os laços construídos, laços muito mais fortes do que laços sanguíneos. Esses laços que nos unem é que nos faz pertencer à família religiosa. Mesmo que não exista um espaço físico, a família religiosa existe a partir dos laços de compromisso, de respeito, de tradição. E quando um descendente, seja em qual grau for, se é a primeira geração, segunda, terceira, quarta geração, se em algum grau esse meu descendente sofre com um ato de violência, um ato de invasão, eu, enquanto matriz, preservador da tradição que aquele descendente também se compromete em preservar, tenho que ir em defesa, oferecer suporte, apoio, suporte jurídico, suporte litúrgico, braços, porque às vezes precisa se reconstruir aquele terreiro. E aonde a casa matriz, ela participa? Ou será que as casas matrizes viraram apenas uma franquia? E mesmo no ambiente corporativo, uma franquia ela não fica entregue à própria sorte. Então, eu acho muito bacana quando as pessoas falam eu sou descendente da raiz tal. Sofre uma agressão e esta raiz tal com a qual você tem tanto orgulho de dizer ser descendente, ela simplesmente não emite nem mesmo uma nota de repúdio pela ação que você sofreu. Fará te oferecer suporte. E devemos também começar a discutir e refletir qual é o verdadeiro papel das federações. Em que momento uma federação que se compromete em oferecer suporte jurídico à sua casa, em que momento ela realmente está oferecendo isso? Ou a gente apenas paga a contribuição da federação e não tem nada, não tem nenhum suporte? Porque está escrito nos serviços prestados é uma coisa e prestar o serviço é outra. Então, eu acredito que esse é o momento, sim, das casas matrizes começarem a se posicionar. Somos vários praticantes de religiões de matriz africana.
Em vez de ficarmos discutindo entre nós quem é certo, quem é errado, quem é mais velho, quem é mais novo, devemos nos unir. E sim, devemos cobrar de nossas matrizes o seu posicionamento. Deve-se sim você cobrar do apoio, suporte do seu zelador, da sua zeladora, do seu sacerdote. Você deve cobrar deles um suporte e apoio. Assim como eles também irão buscar suporte e apoio para enfrentar esses problemas junto aos seus sacerdotes iniciadores. E assim sucessivamente até chegarmos às grandes casas matrizes fundadoras das religiões de matriz africana. Mas enquanto um descendente sofrer uma agressão e vocês, enquanto casas matrizes, casas matriarcais, de toda uma estrutura religiosa, se mantiverem isentas, a violência vai permanecer, os ataques vão permanecer, porque a atitude das casas matrizes demonstram que nós nunca vamos nos unir, nós nunca vamos nos defender, nós nunca conseguiremos juntos lutar contra a intolerância. Então é uma reflexão que eu cheguei, porque uma coisa que eu fiquei olhando, a menina foi arrancada de dentro do roncó, onde ela estava sendo iniciada. O zelador teve que lidar com isso. E qual foi o suporte que ele recebeu da sua casa matriz? Ele pertence a alguma nação do candomblé. E essa casa matriz do qual ele descende, qual foi o posicionamento dela com relação a isso? Mesmo ela estando num estado separado, a casa matriz pode estar na Bahia, a descendência pode estar em São Paulo. É descendente. Então, quer dizer, seu filho, seu neto, ele mora em Minas Gerais, você mora no Rio de Janeiro, se acontecer alguma coisa com seu neto, você não vai se incomodar porque... Entendeu? Se nós somos realmente famílias religiosas, nós devemos então rever também as nossas atitudes enquanto família religiosa. E somente quando nós conseguirmos reformular as nossas relações familiares, nós conseguiremos ter força para encarar e enfrentar esses atos de violência. Esse foi o diálogo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. É um assunto muito sério para se refletir. Gostaria muito que, a partir desse debate, possamos chegar a soluções de nos organizarmos de forma melhor para nos proteger e nos defender. Espero que vocês tenham gostado. Levem esse debate para as casas de vocês. Levem esses debates para as casas matrizes de vocês. E vamos juntos começar a mudar esse processo. Juntos nós podemos ser muito mais fortes. Entendeu? E conhecer nossos direitos e nossos deveres enquanto descendentes. E semana que vem a gente continua, vamos trocar, quero que vocês comentem, compartilhem, discutam, entendeu? Acho que é um assunto muito importante e que lança uma luz sobre diversos pontos, tá? Que é só o início de uma série de transformações e mudanças que nós precisamos fazer dentro da nossa religião e dentro das nossas famílias religiosas. Muito obrigado pela atenção de todos vocês, um grande beijo, que a semana de vocês seja de grandes satisfações e realizações. Até semana que vem e não se esqueçam, intolerância se combate com conhecimento, mas se combate.